Não, mas deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos dar uma pausa, porque a gente vai conversar agora. Tem muita gente, mas muita gente que tem sofrido nesse período de pandemia, com problema cardíaco, com tantas coisas, por causa de quê? Excesso alimentar. E sabe uma coisa que é assim, talvez um dos principais vilões da alimentação de alguém? O tal do sal. Tão baratinho, né? A gente compra aquilo dali, né? Tão barato, R$1 e alguma coisa, você pega aquilo e ó, uau, enche a comida de sal, fica gostosa, bota pimenta ali junto e aí é bem o estilo da comida do brasileiro, principalmente da comida do nordestino, aquela coisa mais salgada, de um paladar, né? Mais apimentado, mais cheio de sal, mais cheio de tempero. E aí hoje a gente convidou a nutricionista Roberta Forastiere para ela poder falar com a gente sobre o nosso não muito amigo sal. Boa tarde, Roberta, que alegria, que prazer tê-la aqui conosco no Conexão 95. Boa tarde. Boa tarde, Mecalo. Boa tarde a todos os ouvintes da FM. Roberta, sim, eu queria primeiro perguntar a você o seguinte: essa questão do sal, o sal pode ser considerado um vilão ou não? Bom, o sal dizem que é o tempero da vida, né? Que é o sal da vida, porque ele pode ser considerado um vilão, mas ao mesmo tempo ele é o que mantém a nossa vida e que dá todos os nutrientes minerais, praticamente cloro, né? O sal de cozinha é cloro e sódio, são dois minerais importantíssimos em funções básicas do nosso corpo, como regular a pressão arterial, como transmissão dos impulsos nervosos, ou seja, todo o nosso pensamento é feito praticamente de sal, vamos dizer assim. Então ele controla o ritmo cardíaco, ele controla os nossos músculos, ele controla, repõe, por exemplo, a lágrima, o suor é feito de minerais como o sódio, né, e o cloro que tem no sal. Então ele repõe o nosso suor, nossa lágrima, ele transporta oxigênio, ele equilibra toda a água do nosso corpo. Então, precisamos desses minerais que tem no sal, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha, para as funções básicas. Mas, ao mesmo tempo, se você come ele em excesso, coloca ele em excesso na sua corrente sanguínea através da sua alimentação, você vai aumentar a sua pressão arterial. Isso significa, aumentando a pressão arterial, risco de vida. Então, ele é um bem e, ao mesmo tempo, pode ser um risco. Então, precisamos saber o quanto nós vamos ingerir desse bem precioso. Tá? Olha que então, coisa assim, interessante, hein, Roberta? Quer dizer, sempre o sal é taxado como o vilão, aquele que provoca problemas, né, no coração, enfim, hipertensão. E você está trazendo a informação que ele não é vilão, ele é necessário. Mas, né, como tudo na vida, na dosagem certa? Isso, mas eu vou dizer um dado interessante. É assim, quando o nosso corpo ele é uma regulação biológica normal de feedbacks, que significa quando uma coisa está baixo, aí a outra automaticamente que está baixo, a que está alta, vai regulando. Então, existe essa balança automática do nosso corpo. Então, quando nós sentimos fome, automaticamente o nosso corpo manda a gente comer. Então, se a gente sente fome, o que significa? A gente come. Se a gente sente sede, automaticamente a gente bebe. Mas quando o sal falta no nosso corpo, não tem um regulador básico. Então a gente tem uma dependência do sal. Isso significa que a gente vai comer o sal do jeito que a gente quer, não tem uma regulação. Então quem é o regulador do nosso sal? Somos nós mesmos. Então precisamos ser discípulos de nós mesmos no sal. E aí é onde mora o perigo, porque nós brasileiros, você diz bem no início do programa, da entrevista, de que o nordestino gosta de um salzinho. E é isso, aí é onde ele entra como vilão. Porque quando você começa a colocar esse sal dentro da sua comida, esse sal que está na mesa, esse sal que
faz assim na hora de salgar, um punhadinho, não mexe, faz assim com a mão, puf. Então ali vai cair muito cloreto de sódio, muito sal de cozinha. Pra você ter uma ideia, para cada 5 gramas de sal de cozinha equivale a 2 gramas de sódio. Essa é a recomendação básica do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, é que a gente precisa ingerir no mínimo, para ter esse equilíbrio no corpo, de 5 gramas de sal. Para você ter uma ideia, gente, olha só o que vocês estão ouvindo. Um pacotinho daquele de sal pequenininho que a gente acha nos restaurantes, lanchonetes, ele tem 1 grama. Então 5 pacotinhos daquele é o que basta para o seu dia. Mas você não come só isso. E eu vou dar mais um dado. O brasileiro come 12 gramas na média por dia. Isso se ele não ingere muito produto industrializado. Mas se a sua comida tem produtos produzidos pelo homem num saquinho, numa caixinha, num potinho, numa latinha, isso é aonde vai estar o vilão. Porque ali dentro, para conservar esses produtos nessas embalagens, o que a indústria alimentícia usa é o sal. E o sal, ele é esse bem conservante. Então, quando se diz sal é o tempero da vida, é porque foi através do sal que nós sobrevivemos enquanto humanos, praticamente. A água potável e o sal. Então, nós humanos saímos do mar, praticamente a vida, né? Não humano, mas a vida saiu do mar. E para que ela andasse pela terra e fosse povoar a terra, precisava conservar alimento. E naquela época não tinha geladeira. Então, a via de conservar esse alimento foi o sal. Então, para você ter uma ideia, esse sal era tão bem necessário que ele era trocado por ouro. O Império Romano conquistou graças ao sal. Tanto é que tinha uma vila em Roma chamada Vila Salária. Hoje, aonde tem os maiores produtores de sal do mundo, é onde concentra também as maiores cidades. Então, assim, no sentido não do deserto, mas no sentido de que ali eu fico mais próximo da vida. Então, foi assim que a vida povoou o planeta, foi assim que as cidades foram construídas. Então, o sal, quando se diz tempero da vida, é porque ele mantém a vida, ele conserva a vida. Aqui no Nordeste a gente tem a carne de sol, né? E a carne de sol, ela é feita com sal. Então, o sal, quando você coloca o sal dentro de produtos animais, o sal tem essa função, ele chupa a água. Então, a água vai ser carregada através da molécula de sal. Então, quando você coloca o sal, a água daquele produto, daquela carne, ela vai toda para o sal e você escorre e aquela carne fica praticamente quase sem água. E não tendo água, as bactérias não se proliferam. E assim a gente pode comer esse produto. Então, como antigamente não tinha geladeira, era assim que o homem mantinha a comida dele e podia se deslocar de um canto para o outro. Então, hoje, gente, preste atenção, nós não temos mais, nós não precisamos conservar mais proteína dessa forma, porque nós temos o supermercado do lado. Então, a vida hoje está dentro de um potinho. Então, o que você precisa fazer é cuidado com esse sal. Se você é o tipo de pessoa que come alimentos muito industrializado, então a minha dica é: não use o sal de cozinha, porque a quantidade de sódio que você come é incrível dentro de um produto industrializado e você não vai precisar mais do sal. Então, o que tempera a vida é tempero, são ervas. Esse é o tempero da vida. O sal, ele salga, ele dá os nutrientes minerais que a gente precisa. Então, comeu industrializado, corte o sal. Para via das dúvidas, para você garantir que a sua pressão não suba e você não tenha riscos. Mas, se você é o tipo de pessoa que come comidas praticamente da terra, eu chamo comidas da terra, aquelas que a terra dá pra gente sem precisar estar num potinho, numa caixinha, num saquinho, ou seja, não tem conservante, então você coloca o seu salzinho. E lembre que são 5 gramas no mínimo por dia, máximo, mínimo, ideal, recomendável. Então 5 gramas de sal equivale a 5 pacotinhos daquele que é descartável. Então meça isso, é por pessoa, por dia. Então aí você consegue ajustar o seu sal no dia a dia. É mais ou menos isso, Micarla, entende? Então precisamos dosar sim. Ele é vilão se está em excesso. E ele é um bem necessário porque mantém as nossas funções no corpo. Que
Olha, eu não consegui nem fazer nenhuma pergunta, que eu fiquei aqui babando. Olha, a gente acabou de conversar com a nutricionista Roberta Forastieri e eu quero, Roberta, eu quero já te chamar para que semana que vem você possa voltar aqui. Vamos falar sobre o contrário do sal? Vamos falar sobre açúcar semana que vem? Pode ser, podemos falar sobre açúcar também. Pode ser, então, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Roberta Forastieri aqui, tirando todas as suas dúvidas sobre alimentação. Obrigada, Roberta, pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço a todos os ouvintes. Estamos aí na 95 FM. Obrigada, Roberta. E a gente vai agora... Fala igual a Xuxa, é hora de dar tchau.